André, Oi, Gi, tudo tudo bom? bem? Tá mais pra trás aqui. Tudo jóia, e você? Tudo bem? Ô, Gi, antes da gente Diga. começar a conversar, eu preparei umas coisinhas que eu abri o meu baú Ai, meu Deus. e são umas fotinhos que eu queria, vou pedir aqui Juliana, pro Leandro segurar para mim, nossa, os nossos amigos que estudaram com a gente. sim. Brena, Lucinha, Larissa. Falei com eles, falei com a Lucinha recentemente. André, eu Oi. posso até aproveitar e falar algumas coisas. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite, né, e a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha carreira. Ai, meu Deus. Hoje vai ser um dia de fortes emoções, né? Eu falei para você que eu não queria chorar, mas de qualquer forma, esse convite inusitado fez com que eu resgatasse, né, muitas lembranças, muitas memórias da minha carreira, muita coisa veio à tona. Faz 10 anos que eu parei de dançar. Birkmaier, nosso diretor, grande Birkmaier. Nossa, e eu confesso que até pelo fato, né, de você estar me cobrando, Gi, me manda algum vídeo, eu vou contar um segredo. Eu fiquei desde nenhum vídeo meu dançando. Eu acredito até, de certa forma, que foi uma espécie de luto, né? Quando a gente para de dançar, apesar de, no meu caso, ter sido uma decisão, isso a gente vai explorar mais para frente, mas brevemente, foi uma decisão que eu tomei consciente, né? Não foi por conta de algum acidente, né? Machucado, nada disso, mas por mais certa, né? De que eu estava de parar de dançar, eu confesso que é uma decisão dolorosa, porque quem dança sabe, né? Que a gente se dedica de corpo e alma à dança, então não é fácil, né? É triste. E acho que tanto que toda vez que eu até evito de assistir apresentações, mas quando eu vou, não tem uma vez sequer que eu não me emocione, né, na hora que começa, né, abre as cortinas, começa a orquestra, vem aquela sensação assim, nossa, né, que carreira maravilhosa que eu tive, como eu queria estar ali no palco, né? Então foi muito bacana, eu sou muito grata, né? Fiquei muito feliz com esse convite seu. Foi muito bom para mim. E também me reconectei com pessoas que acabaram acompanhando a minha trajetória aqui no Brasil, mas que infelizmente nunca tiveram a oportunidade de me ver dançando, inclusive pessoas da família, né? Mas também amigos próximos, né? Sempre cobram: "Ai, Gi, você nunca posta nada, né? Queria te ver dançando". Então, assim, foi uma oportunidade para todo mundo, né? Acho que para mim, de resgatar esse lado que estava adormecido e que faz parte, né, de quem eu sou hoje, né? Eu me tornei a pessoa que eu sou hoje por conta da minha carreira, né? Que foi algo, né? Eu era novinha, enfim. Então, olha, de coração, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui agora. É isso. O prazer é todo meu. Ter amigos maravilhosos que eu posso contar um pouquinho da história de vocês. É, eu queria então que você falasse um pouquinho de você. Como você começou. Eu acho isso muito importante, porque assim, por mais que a gente não tenha uma grande escola aqui no Brasil, a gente tem grandes academias de dança e grandes professores, grandes mestres que nos ensinaram e nos proporcionaram a chegar onde a gente chegou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como você começou, por onde você Uhum. passou, até você ganhar sua bolsa para Viena. Eu venho de uma família na qual não tinha nenhum artista, né? Não tinha mãe bailarina. Balé, né? Era uma brincadeirinha. Depois que eu assisti a uma apresentação de fim de ano da minha prima, me lembro como se fosse hoje, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Aqui no Brasil, como de costume, né, as crianças às vezes ficavam, pelo menos na época, né, nos corredores, pulando. Eu fiquei o tempo todo dançando e pulando. E decidi, em diante, eu pedi para minha mãe que eu queria entrar na escola de balé.
A minha primeira apresentação eu dancei de fralda, para você ter uma ideia. Né? A minha mãe havia falado para a professora, olha, se no último momento ela desistir, né, não quiser entrar no palco, não precisa forçá-la, né? Mas não, eu quis, eu fui, eu dancei, né? Deu tudo certo. E foi assim que, na verdade, começou, né, o interesse pelo balé. Só que depois, aos 6 anos de idade, mais ou menos, aí eu fui para o Quartier Latam. Né? Essa foi a minha escola em Santo André, Quartier Latam, minha diretora Marisa Ballarini, as minhas professoras na época de coração, Márcia Pereira, né, e Helena Martins, que hoje em dia são diretoras do Klein Sene. Exatamente. E lá também tive apoio de muitas pessoas. Eu preciso mencionar alguns nomes aqui. Erinaldo Conrado, cheguei a dançar com o Erinaldo, Josué. Um querido. Muito querido. A Juliana Sivieri, Adriana Schmidt, enfim, tem várias pessoas que fizeram parte da minha trajetória ali. E eu, aos 7 anos, né? Como é que a gente fazia? Aqui no Brasil, tinha essa coisa de ir para concurso, festivais. Então, aos 7 anos, eu fui para o Festival de Joinville. Lá nós dançamos grupo, né? Era uma coreografia em grupo e eu tinha um mini padedê na época, né? E eu penso, meu Deus, né? 7 anos, minha filha tem 8. Aos 7 anos eu já conseguia decorar a coreografia, a gente já era super responsável, né? Tinha a questão dos ensaios. Então aí que as coisas começaram a ficar mais sérias, né? Então depois disso eu comecei a me dedicar às variações de repertório e solos, né? Então eu acabei indo para vários festivais no Brasil todo, sempre ganhava premiações, né? Eu sempre ia em função, eu ia para competir, porque eu adorava dançar. Eu lembro que eu não tinha final de semana livre, né? E eu também sempre gostei de estudar, mas assim, eu estudava e todo dia durante a semana eu me ensaiava, né? O meu pai às vezes ficava nervoso, nossa, mas você não tem um final de semana livre, né? Todo dia tem ensaio, final de semana tem ensaio. Mas para mim foi uma pré-adolescência diferente, né? Dos meus amigos da escola, digamos assim. Mas para mim era o que eu queria. Até que depois, em julho de 96, eu fui para o Festival Internacional de Dança de Brasília, né? Sim. E lá, você esteve lá, você bem sabe que haviam fases, né? Então, o mês inteiro nós ficamos em Brasília. Então, na primeira semana, dançava uma variação. Passada a fase, dançava outra variação. E era até engraçado porque tinham professores de vários países. Nós ensaiávamos com vários professores, cada um queria que você dançasse determinado estilo, de uma forma, na hora de você se apresentar. Você não sabia se você agradava esse ou aquele, você queria agradar todo mundo. Então, isso foi bem confuso, eu lembro, na época. Mas no final das contas, deu tudo certo, cheguei na final, né? E aí, na hora que eles foram anunciar a premiação, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ganhei a minha medalha de ouro e eles anunciaram uma bolsa. E eu fiquei perplexa, porque eu nem fazia ideia que eles estavam distribuindo bolsas de estudo. Eu acho até que outros participantes já sabiam que iam ganhar bolsa e eu não. Então, para mim, foi assim, um choque, uma surpresa, né? Muito positiva, mas surpresa total. E eu estava em Brasília, eu não estava com os meus pais, eu fui só com a minha escola. Então, eu estava lá, né, com a Marisa, com a Márcia, a Helena, todo mundo. E eu lembro de ter ligado, né, para casa e falado, mãe, eu ganhei uma bolsa, né? E agora? E eu falei, eu vou, né? Aí ela, calma. E você volta. Tinha quantos anos, Gi? Eu tinha 14. 14 anos, ah, legal. 14 anos. Então, e aí o que aconteceu? Né, voltei para casa, aí nós fomos nos informar melhor, né, como seria, né, essa estada, né, em Viena. Então, a minha mãe, os meus pais, né, até concordaram, porque sabiam que eu ficaria no internato, no famoso internato. Internatsschule. Internatsschule, ja, genau. E o que mais? E aí, por exemplo, o ano letivo começou em setembro, né? Eu estava na 8ª série aqui no Brasil. Eu consegui concluir o meu ano letivo, fechar o meu ano, porque a minha média, eu fechei no 3º bimestre com as minhas notas, então consegui concluir a 8ª série e em setembro fui para Viena.
E na época eu tive uma festa de despedida maravilhosa, duas, na verdade, né? Uma do pessoal da escola, foi uma festa surpresa dos meus amigos do liceu, e outra foi minha apresentação de despedida, né? Que eu dancei no Teatro Municipal de Santo André. Então, isso foi maravilhoso, emocionante, né? Chorei horrores. Aí fui para Viena em setembro. Quem me acompanhou até Viena foi a Marisa Ballarini. E eu nunca me esqueço, né? Quando eu cheguei no internato, eu fui conhecer, né, todo o ambiente. E o que me marcou muito foi no momento no horário que eu cheguei, acho que foi o horário da refeição, do jantar. E tocou aquele sinal, né? Um monte de gente andando rápido, indo para o refeitório. E eu entrei no refeitório, né? A Frau Gasna, acho que foi ela que me mostrou. E aquela mesa gigante, parecia coisa de filme, né? Várias mesas compridas, gigantes, com um monte de Com gente. os números. Com os números. E eu pensei assim, meu Deus, né? Essa vai ser a minha rotina a partir de agora. Né? Então, bom, em relação ao internato, você melhor do que ninguém sabe, né? Tudo que acontecia ali era super rígido, era horário para acordar, horário para dormir, para sair tinha que anotar no livro. Foram muitos momentos engraçados, né? Eu lembro que aos finais de semana os meninos não podiam ir na ala das meninas, vocês acabavam indo, se escondendo embaixo da cama, que abria e fechava, né? Onde guardava o edredom. Então, assim, foi uma época muito divertida, apesar de rígida, né? E uma coisa que eu acho interessante comentar era 1996, não havia celular, não tinha computador, eu não tinha computador, e tinha um único orelhão, uma cabine telefônica naquele internato. Então, assim, imagina, o internato não havia somente o pessoal da dança, né? Tinha pessoas que estudavam música, todos ali naquele internato. Chegava o final de semana, todos os estrangeiros que moravam no internato queriam ligar para casa. Tinha Sim. um único orelhão. Então, a gente ligava, né? Eu lembro que eu pegava a moedinha, ligava para casa e minha mãe retornava naquele número. E a minha lembrança era assim, melancolia, né? Porque domingo era gente chorando naquele telefone, eu mesma, né, várias vezes, com saudade, a gente se comunicava com cartas, né? Não tinha e-mail. Então, assim, hoje em dia, se fosse pensar, tudo estaria mais simples, né? Mas Sim. 14 anos, sem falar uma palavra de alemão, né? Num país estranho. O meu inglês também, inglês do Brasil, né? Vocês bem sabem como é no início. Só que lá as pessoas mal falavam inglês, né? Era difícil. Então, nossa, eu lembro, domingo era dia melancólico. Tanto era melancólico que depois nós criamos uma rotina aos domingos, né? Que era ir no Busy Pizza, né? Os brasileiros, né? Que estavam lá, comer a pizza no restaurante Busy e depois tomar um sorvete na Zanoni. E eu acendi a vela na Stephansdom, na igreja, aquela catedral que é Sim. maravilhosa, né? Com o telhado de mosaico, enfim, cartão postal da cidade. Então, assim, nossa, essa era a nossa rotina. A rotina depois para ir, quando a gente tinha aulas, né? Eu me recordo, eu era a primeira a chegar no refeitório, né? A cozinheira ficava até nervosa. Você era a primeira a chegar em tudo, Giovana. Em tudo. Em tudo, Sempre na sala de neurótica, aula, uma hora antes. Elástico, eu usava elástico para flexibilizar, né? Para abrir o espacate. Eu sempre fui assim, né? Sempre estressada, neurótica. Eu lembro que a mulher ficava até brava comigo, porque eu queria comer o Bircher Müsli, né? Eu me recordo até hoje. Hoje, deixa eu só mandar um beijo aqui, ó, que eu vi que a tia Marília tá aqui assistindo a gente. Larissa, Priscila, Lucinha, quem mais? Quem mais? Mandem um oi aqui. Que eu fui vendo enquanto a gente estava contando. Gente, morrendo de saudade de todos vocês. Se vocês não viram, eu coloquei várias fotos nossas no começo da live. Beijo, beijo. Sua mãe, tia Miriam. Olá. Um beijo. Betânia, maravilhosa. Saudade de vocês. De todos vocês.
Hoje, então vamos continuar. Quanto tempo você ficou na escola até você se formar? E logo que você se formou, como foi isso? Você foi direto para a Companhia de Viena? Como foi? Me conta um pouco dessa transição. Sim, na verdade, na escola eu acabei ficando 2 anos. O que que aconteceu? Logo que eu cheguei, eu fui para o 7º ano da escola, né? Tá? Eu meio que pulei, né? Pela idade, eu deveria estar mais para trás. Eu não sei por que eles me colocaram no 7º ano, acharam que eu já estava o nível ali da técnica, enfim. Eu me recordo minha professora sul-africana, né, a Miss Judith Rain, e no início foi muito difícil, inclusive, porque apesar eu era estrangeira, né? Então eu lembro de ter passado momentos em que nas aulas ela me tirava da barra, ela me chamava para ficar ao lado dela e assistir as outras meninas fazerem para eu aprender, né? Digamos assim, aquela questão da limpeza. Então isso foi uma parte assim. Eu estando na aula, eu pensava comigo, às vezes dava vontade de chorar, mas eu pensava, não, eu vou ser forte, se eu tiver que chorar, eu choro quando eu estiver no internato, mas aqui na sala eu vou me manter forte. Teve ela, depois teve a Tizianova, né, a Sim. professora russa. Aliás, nós tínhamos aulas de várias coisas, né? Era jazz, valsa, dança caráter, repertório, balé clássico, né? Era A gente várias teve coisas. uma formação completa de Uma dança, né? formação completa. Isso, nesse caso, assim, acho que vale mencionar, porque foi muito bacana, né? Ter contato com tudo. Só Sim. que nós, né, os brasileiros de Viena, éramos quem dançava, né? Nas apresentações, e os austríacos ficavam até, de certa forma, um pouco bravos, né? Como se nós, de certa forma, estivéssemos tomando o lugar deles, né? Tinha essa Sim. questão também. Mas depois que eu... Então, eu fui para o 8º ano, que eu me formei na escola, eles iriam dar 2 contratos, né, para a companhia. E já no último ano, eu já comecei. Eu lembro que para Lago dos Cisnes eles precisavam de mais bailarinas. Eu já cheguei a meio que participar das produções, né? Foi aí que até conheci o Carlos Gácio, que era um ensaiador. Até hoje tenho ele, nossa, muito querido também. E, e aí eu já meio que estava fazendo algumas coisas com a companhia. E teve uma determinada aula, né, no último ano, que quem assistiu foi o diretor da época, Renato Zanella, e ele acabou dando o contrato para mim e a outra pessoa foi o Rainer Krentstetter, o austríaco, Sim, Ohana. lembra? Então, nós dois acabamos entrando na companhia. Então, aos 16 anos, eu tinha um contrato de apprentice, né, uma espécie de aprendiz, Aprendi. estagiária, e depois fiquei um ano como estagiária e logo depois fui efetivada. E eu sou muito grata ao meu diretor, Renato Zanella, e à companhia em Viena, porque eu confesso depois que eu fui efetivada, logo no primeiro ano, eu dancei temas e variações, primeiro elenco. Eu lembro que também na época foi, né, um motivo de, né, sempre você acaba desagradando algumas pessoas, o que é normal, porque eu era novata, né, e Sim. já ser escalada para ser primeiro elenco, né, de temas e variações. Dentro de uma companhia gigantesca, né, Gi? Que é a Sim. Companhia de Viena. Isso é legal a gente falar também, porque Ah, sim. Essa questão, que até a gente tinha conversado sobre isso, né? Tanto Viena, eu trabalhei em Viena e depois fui para a Holanda. O fato de você trabalhar numa companhia, eu acho que nós éramos 80 bailarinos. Eu acho que assim, o processo para você crescer dentro da companhia é um pouco mais difícil, é mais árduo. Primeiro porque você tem medo até de ficar doente, né? Porque se você, ainda mais as sim, meninas, com os meninos eu acho que era um pouco mais leve nesse sentido. Mas em relação às meninas, se você ficasse doente, você ficava com medo de outra pessoa ser escalada no seu lugar, né? Porque a fila anda rápido, inclusive. uhum, Então, às vezes, você ficava lá um tempão se matando, né, para ganhar determinado papel, para se provar, e é uma provação diária. Não dá para você falar, ah, uma vez que eu conquistei tal posto, eu tô segura. Não, pelo contrário, né? Quem dança em companhia sabe como é que é. Assim, eu acredito que é assim em todo lugar, mas no meio da dança, você lida também com a questão dos egos, é um né? pouquinho mais difícil. É mais difícil, é mais sofrível, né? Assim, sofrido. Eu acho que nesse ponto é difícil. Então,
eu confesso que eu tive muitas oportunidades. Eu adorava o meu diretor, ele também gostava muito de mim. E eu tive a oportunidade de dançar muitas coisas na companhia. E outra coisa, em Viena, nós tínhamos um número limite de apresentações, porque as apresentações também eram divididas com as óperas. Na minha época, nós bailarinos também dançávamos. Às vezes tinha algumas coisas, algumas danças nas óperas, nós também fazíamos. As Só que operetas, né? as operetas, exatamente. Só que lá em Viena eu tive a oportunidade de fazer muitas turnês e muitos, eles chamavam de Nebenjobs, eram os trabalhos paralelos. O Renato sempre foi um diretor muito bem relacionado e conectado. Então, várias vezes nós tivemos oportunidade, eu nunca me esqueço de dançar numa fábrica. Eles montaram um evento que era com a Filarmônica da Finlândia. E eram não sei quantas mil pessoas, mas assim, sabe, um ambiente totalmente diferente. Sim. Tiveram que montar uma estrutura. Nós dançávamos também em cidades onde tinham lagos, Altausee, Knittelfeld. Então, eles montavam no verão, né, aqueles palcos abertos. Isso também é uma experiência muito gratificante. Única. É única, né? Diferente. E uma das minhas melhores recordações foi ter dançado na Acrópole, em Atenas. Nós dançamos, era Temas e Variações, Alles Valsa, que era um balé do Renato, e acho que tinha Maravilhoso. Tchaikovsky Padedê, naquele cenário mágico, né? Aquela iluminação, né? Com as ruínas atrás. Eu tenho fotos, inclusive. Então, isso foi uma oportunidade única. Nós fizemos turnês na Espanha, ficamos 15 dias em Madrid com o Manon. E um detalhe, né, que eu comentei até com você. A vida de bailarina em Viena é assim, a palavra para descrever é glamour. É uma cidade, não, é de verdade, respira cultura. Aquela cidade respira cultura. Então, assim, eu nunca vou me esquecer. Bom, como estudante, eu assistia a todas as apresentações da companhia, em pé, né? Porque Todos era de nós, né, graça. Gi? Todos nós. Todos nós colocávamos o cachecol, né? Amarrávamos um cachecol para guardar lugar. Eu acho que era de graça, né? Por isso que a gente entrava, a gente falava que era estudante, né, da escola. Eu acho que a gente pagava na época 3 shillings. Eu acho que era. Era algo, pode ser, Nada. nada. Então, assim, imagina, né? Eu já como estudante e que assistia a todas as apresentações, eu acho que o Breno era nosso parça, né? Nosso parceiro, Breno, Lucinha, mas eu me lembro, o Breno não perdia uma. Mesmo que ele estivesse doente, ele assistia. Então, nós tínhamos que assistir tudo com todos os elencos. Então, o fato, imagina, aquela companhia era o meu sonho. Eu queria entrar naquela companhia, né? Então, isso já foi, meu Deus, aos 16 anos, né? Consegui um contrato para dançar na Ópera de Viena, que o local em si nem se fale, né? É cartão postal da cidade. Aí, depois disso, sendo bailarina, todas as apresentações, toda vez que a gente saía, tinha a saída dos bailarinos lateral, ficávamos fãs aguardando para pedir autógrafo. Todas as apresentações. Assim, era uma coisa louca, né? Não tinha uma, tinha lá o fã-clube, tinha o baile da ópera, o baile de debutante, que é um evento, né, que ocorre anualmente, por volta de março, o baile da ópera, o baile da prefeitura, o Life Ball, tinha o baile do imperador. Então, eram muitos bailes. E nós, bailarinos, tínhamos a chance de sempre nos apresentar. E depois, que nem o baile da ópera, a gente fazia a abertura e depois nós ficávamos como convidados. Então, tinha que vestir traje de gala, mas tinha muitas pessoas famosas. A ópera se transformava, né? Eu lembro que as cadeiras sumiam, aquilo virava um salão, né, de baile, de valsa, e tinha cassino, tinha restaurante. Eu lembro de teve uma época que foi lá Catherine Deneuve, sabe? Pessoas que você nunca pensou que você ia ver tão perto, né? E outros famosos. Então, assim, imagine, né? Uma adolescente, aquilo ali era um sonho, né? É um sonho de qualquer pessoa. E a cidade é linda, né? Até hoje eu falo, se eu tivesse que escolher uma cidade para voltar a morar, seria certamente Viena. Viena. Então, para mim, foi assim um sonho realizado ter trabalhado lá. E também é um lugar que nos fez muito bem, né, Gi? Foi muito bom a gente estar junto, foi uma época muito legal para todos nós brasileiros. Por mais que a gente não tivesse telefone, mas sua mãe, a tia Marília,
a mãe da Rafa, estavam todas sempre lá, né? E isso Sim. acho que deu um suporte muito grande pra gente. Mesmo eu não tendo pai nem mãe lá, vocês me ajudaram muito. Você sabe o quão difícil foi. Sim. Tá emocionar. Não chora não, André. Eu sei. Eu sei. Enfim, eu queria que você me falasse um pouco mais da sua saída da companhia. Vou respirar, ó. Da saída da companhia de Viena até você chegar no Het Ballet. O porquê te fez essa troca? O que te fez buscar outra companhia? Já que realmente você estava muito feliz e muito Sim. bem dentro da companhia como bailarina. Então, na época, aconteceu o seguinte: havia rumores de que o Renato Zanella ia sair da companhia. Ele Ah, já certo. tinha ficado por muitos anos, né? E sempre tinha, de tempos em tempos, teria uma troca. E o que eu pensei? Em primeiro lugar, que quando muda o diretor, gera uma certa incerteza, né? A gente nunca Sim, sabe quem vai continuar. Normalmente, o diretor que vem acaba trazendo bailarinos da sua companhia. E eu pensei também o seguinte, eu estava muito acomodada, assim, acomodada no bom sentido, né? Porque como você falou, eu estava feliz, era uma cidade que eu gostava, mas eu pensei comigo, se essa é a minha chance de conseguir conhecer algo diferente, porque se eu não me mudar agora, é capaz de eu nunca mais sair de Viena. sai de lá, claro. E eu ainda ficava pensando, né, como seria ainda dançar numa outra companhia, né, com outro diretor, com outros coreógrafos. Então foi isso que me motivou, de certa forma, a tomar a decisão e fazer audição em Amsterdã. E aí você me pergunta, por que Amsterdã? Primeiro, eu tenho 1,74 m, eu sou Sim, bailarina, eu sou alta, né? Eu tenho uma estatura relativamente alta para bailarina. Então não é qualquer companhia que eu me encaixo, porque às vezes os meninos são mais baixos e mesmo as meninas, então fica aquela a coisa desproporcional. E no RET, eu sempre tinha ouvido falar que as bailarinas eram altas, tinham meninos altos, então eu me encaixaria, digamos uma assim, chance. né? E na época quem estava lá era o Maximilian, austríaco. E eu lembro de ter falado com ele, perguntado como é que era a companhia, e ele tinha me falado coisas muito boas. Também era uma companhia que tinha, ainda tem, né? Fisioterapia dentro da companhia, massagista todos os dias, tinha uma academia, né? Uma gym dentro do teatro, né? Porque isso tudo, quando a gente é mais novo, a gente não pensa. Mas quando a gente vai ficando mais velho, com mais dores, é importante você ter uma estrutura, né? Porque Claro. é complicado, né? Com a idade a gente vai ficando, né, todo um pouco capenga, digamos assim. Então eu fiz audição no RET, acabei passando e foi isso que me motivou a mudar. E lá, né, no RET, não dá para falar de Het National Ballet sem mencionar Hans Van Manen, né? Em Viena nós dançávamos, mas era raro os Sim. balés do Hans. Então, me mudando para Amsterdã, eu tive então muitas coisas novas, né? Porque eles dançavam muito Balanchine, muito Hans Van Manen. Eu tive a oportunidade de dançar vários balés do Hans, né? Fui inclusive em turnê para Hong Kong, era um grupo pequeno, éramos 8 bailarinos dançando concertante. Eu tive a sorte de estar dentro desse grupo, né? E eu adorava os balés dele. Então eu acho que lá eu em Viena também dancei outras coisas, como Petit Mort, né? Como Kilian. Mas em Amsterdã eu acho que eu acabei dançando coisas mais modernas. Eu também dancei com um diretor que ele era, acho que de Bonn, Martin Schlepfer. Dancei a coreografia Autoleva. dele. Sim. Martin Schlepfer teve também o Michael Schumacher, que também era uma coisa meio improvisação. Né? Eu, super clássica, tendo que fazer improvisação. Eu não gostava daquelas coisas de rolar no chão, né? Porque eu sempre fui, né, toda durinha. Então foi uma oportunidade para mim até de mudar um pouco, né? De dançar outras coisas. Nesse ponto foi bem assim, challenging, sabe? Foi muito bacana. E eu, Amsterdã. eu tive o prazer de te ver dançando Don Quixote no Sim. Pet Ballet. Eu assisti assim, do lado do fosso da orquestra.
E na apresentação da noite assisti na coxia, que foi algo assim incrível para mim, que foi uma oportunidade que você conseguiu, foi algo maravilhoso. Senti a sensação de estar ali dentro, praticamente dentro do palco, né, com os bailarinos. Isso foi muito legal e muito marcante para mim também. Eu queria que você falasse um pouco dessa montagem, que é uma montagem um pouco diferente também. Ele modernizou um pouco a dança, Don Quixote, enfim. A produção de Don Quixote foi feita pelo russo, Alexei Ratmansky. E isso também vale a pena falar, né? Às vezes as pessoas não entendem. Falar, você é bailarino, quem não é da área. Mas o que mais você faz? Gente, são horas de dedicação. No RET, por exemplo, como nós tínhamos muito mais espetáculos em número, né, de quantidades. Por exemplo, eram 27 Lago dos Cisnes, 27 Gisele. Chegava uma hora que eu confesso, eu ficava exausta. No RET National, eu tive uma experiência maravilhosa, mas foi quando eu cheguei também no período de exaustão. Porque eram turnês internas, né? Pela Holanda, nós íamos de ônibus, dançávamos e retornávamos de madrugada. No dia seguinte, começava mais tarde, mas continuava. Nós tínhamos que aprender vários papéis, né? No mesmo balé. Porque um dia você dançava um papel, no outro dia você dançava outro. Então, assim, eram ensaios constantes, não para. E quando tinham montagens, como Don Quixote, por exemplo, vale mencionar que todo o processo de montagem também é desgastante, porque nós ficamos horas no Sim. estúdio. Por mais que o coreógrafo já venha com uma ideia, tudo pode mudar, né? Mesmo porque ele começa a criar determinada parte, determinada pessoa, aí ele se empolga, muda, porque isso faz parte do processo criativo. Então, Claro. por mais que fosse uma produção clássica, que, lógico, produções clássicas, elas precisam manter determinados padrões, né? Por mais que você modifique, você não pode mudar totalmente a história, né? Virar do avesso. Sim. Porém, era desgastante, né? Então, foi realmente uma leitura mais moderna de Don Quixote, que o Alexei Ratmansky fez. Não Isso usava foi meia, né? Não tinha meia, que eu lembro, né? Isso, exatamente, nós não usávamos meia calça, né? Era tudo naked skin, né? Os É isso meninos mesmo. também, né, Gi? Sem Como? malha. É. Outra produção que nós tivemos que foi remontagem foi Gisele, mas foi bem parecido, né, com a versão original, mas Ah, foi uma das ensaiadoras, juntamente com, acho que um americano, eles que fizeram a remontagem de Gisele e também nós tivemos algumas criações do diretor da companhia, né? Algumas melhores, outras nem tanto, enfim. Aí também é questão de gosto, né? ô, Gi, e me fala um pouco, depois como, assim, depois você dançou, você fez tudo aquilo que você quis, você virou mãe, aí você decidiu que você ia parar de dançar, aí Não, não você foi assim. me conta, Não, como foi isso? não. Na verdade, bom, depois que eu saí do RET, eu fiquei, bom, no total foram 8 anos em Viena com a escola mais companhia e Sim, 6 anos na Holanda, né, no Het National Ballet. tá, Depois disso, eu ainda me mudei para Zurique. Eu acabei ficando 3 anos em Zurique. tá, E, na verdade, a minha mudança na época foi em decorrência do meu ex-marido, uma proposta de trabalho que ele havia recebido. Então, eu fiquei naquele dilema, né? E agora? Eu paro de dançar, eu continuo. E nessa época, como eu te falei, como em Amsterdã eram inúmeras apresentações, eu confesso que fisicamente falando, eu já estava desgastada. Eu dançava à base de remédio, né? Muitas vezes, porque eu queria dançar, então eu tomava remédio. Era fisioterapia. Eu tinha lá um aparelho que parecia um alien, né? Com duas bolas infravermelhas que eu ficava massageando a perna. Então, para mim, foi um momento que eu pensei, não, eu quero parar, eu vou parar. Eu prefiro parar assim do que me machucar, enfim. Então, como eu falei, foi uma decisão pensada. Então, eu decidi parar, me mudei para Zurique, né? E aí, depois de um ano estando em Zurique, sem dançar, sem fazer nada, eu decidi engravidar e logo engravidei.
Então, eu me tornei mãe em Zurique, já tinha parado de dançar. O que, para mim, eu confesso para você, a mudança para Zurique, de início, teve aquela questão da novidade, né? Ai, montar apartamento e tudo mais, mas eu sempre produzi, né? Desde os 16 eu trabalhava. Então, o fato de ser mãe e virar dona de casa e ser mãe, eu estava muito infeliz, porque faltava alguma coisa, né, na minha vida. Eu que sempre trabalhei, foram momentos muito difíceis. O primeiro filho longe da família, sem ajuda de ninguém. Quem mora fora sabe como é. Não é que nem o Brasil, que você tem ajuda aqui e ali, né? Lá era eu e eu mesma. Tive, graças a Deus, conheci Daiane, minha querida amiga, que deve estar me assistindo aqui agora. Foi, assim, um pilar, né? Uma pessoa que eu conseguia me apoiar. Eu acabei conhecendo um grupo de brasileiros, porque eu fui fazer um curso de alemão para conseguir o certificado lá do Goethe Institut. Eu fiz a prova, então nesse curso que eu fiz, eu fui agraciada com a presença desse grupo de brasileiros que morava em Zurique. Foi o que me salvou, porque não foi fácil. Foi bem complicado. E aí, depois disso, André, eu acabei voltando para o Brasil em 2013. Né? Então, aí eu voltei em 2013 e resolvi. Eu confesso que eu voltei, comecei a trabalhar com meu pai, mas sabe quando alguma coisa ainda falta, né? E eu sempre gostei de estudar. E para mim sempre foi eu tive essa questão de não. Sempre. Hã? Sempre gostou de estudar, sempre. Sempre. Eu aprendi alemão. Você e suas lições de casa. Sim. Não, eu fiz os cursos de idioma Globo, fitas cassetes, eu fiz sozinha, eu era meio que autodidata. Você gozava de mim, lembra? Chegava no quarto, tava lá, Sim. o fone, o Walkman, né? Porque era fita cassete. Então, assim, sempre gostei. E foi por isso que eu pensei, eu preciso fazer uma faculdade, né? E graças a Deus, né, que eu acabei em Viena, no momento que eu que eu decidi ficar mais, eu continuei os meus estudos à distância, EAD. Ó, hoje o EAD que todo mundo está passando agora na pandemia. Eu consegui concluir o meu ensino médio. Não fosse esse ensino médio que eu concluí à distância, eu não sei como eu ia fazer, né, para prestar vestibular. Então, eu acabei, até por questões pessoais e também pelo fato de eu sempre tive essa questão da justiça, né? Eu sou uma pessoa muito correta, muito certinha, até demais, né? Quem me conhece sabe. E eu decidi estudar direito, né? E eu sei que o nosso país está nessa situação, mas eu ainda tenho fé que as coisas vão melhorar e eu optei pelo direito. E estou amando o meu curso. Se Deus quiser, vou me formar na metade do ano que vem. E foi por isso, né, que eu acabei decidindo, mesmo porque eu tenho uma filha, eu preciso ter uma outra carreira, né? Enfim. E de qualquer forma, dançar para mim agora, as pessoas perguntam: ah, você voltaria a dançar? Eu tenho muita vontade, por hobby, de voltar a dançar, mas o que me falta nesse momento mesmo é o tempo, porque quem sabe mais para frente eu ainda vou voltar a fazer aulinhas. Volte, está convidada. Vamos voltar Sim. aos palcos juntos. Você me prometeu. Você me prometeu um papel que não requer técnica, que seja somente a minha presença. Eu entro, faço uma interpretação e saio. Aí eu topo. Vai eu ser tenho ótimo. muita vontade. Vai ser ótimo. Hoje, a nossa live ela tem só 1 hora e a gente está com 20 minutos para a gente terminar. A gente tem umas perguntas. Eu queria também abrir para as pessoas perguntarem para você. Você contou bastante de como foi sua carreira. Eu queria que essas pessoas perguntassem, tivessem curiosidade de saber um pouco mais de você. Né? A gente vai abrir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A tia Marília escreveu aqui os cursos à distância. Que todas vocês estudavam, vocês que eram menores, né? Eu quando eu cheguei em Viena, eu tinha terminado já os estudos, mas vocês ainda tiveram que estudar. E vocês ficavam estudando à distância. E eu, óbvio, sempre te provocando, né? Giovana, sai desse quarto. Giovana, para de estudar.
Vamos passear. Olha, não foi fácil. Ah, ó, quem errou ganhar essa disciplina. Ah, que sempre teve disciplina. Ah, sim, a questão da disciplina, ó. Essa questão, o que que eu acho? A dança, ela traz, né, essa questão da disciplina, ela traz muito disso, né, pra gente. Tanto que, e sabe o que eu acho mais engraçado? Eu parei de dançar, resolvi fazer direito, mas tiveram outros. A Priscila mesma, a Priscila parou, se tornou advogada, né? Que engraçado, às vezes, eu não sei se tem A alguma Larissa também é associação. advogada. A Quem? Larissa. A Larissa também, né? Eu acho que e por mais que a gente pense, às vezes eu falo, meu Deus, né? Agora nessa idade, como é que eu vou conseguir um emprego? E às vezes a gente se subestima, né? Porque as pessoas falam, Giovana, justamente ao contrário, né? Porque se você contar toda a experiência de vida que você teve, né? Você não sabe o valor que tudo isso tem. Mas o bailarino Sim. sempre com o complexo da, né? Mas, na verdade, eu não acho que hoje eu acho que não é o bailarino. Eu acho que, na verdade, é a cultura do nosso país, né? Infelizmente, Talvez. muita gente, por exemplo, que saiu naquela época que não tinha internet, as pessoas não sabem da nossa história, as pessoas não sabem onde a gente dançou, as pessoas, porque elas não estão interessadas. Hoje em dia o mundo é muito rápido, e a coisa é muito, muito fácil, é diferente, do que a gente passou. Então, por isso que eu criei também essa coisa dessa conversa, que eu achei muito legal contar um pouco da história de cada um de vocês, dos meus amigos que eu tanto amo e, e, e mostrar um pouco de como foi a nossa vida. Sim, agora uma coisa que eu acho é que como os bailarinos a gente tem mania de a gente quer atingir a perfeição que não existe, né? Então parece que Sim, você está constantemente insatisfeito. Primeiro porque você está 24 horas com um espelho na sua frente. Então sim, você treina, ensaio, repete, repete. Isso, por exemplo, eu acho que eu acabei trazendo para outros departamentos da minha vida. E tem o lado bom, mas também tem o lado ruim, né? Porque essa questão da perfeição, na busca da perfeição que não existe, ela tem que ser dosada, né? Eu acho que muitas pessoas que saem do meio da dança, elas acabam trazendo isso consigo, né? E é preciso trabalhar esse lado para não interferir até de forma negativa, né, em outras partes outros departamentos da vida, né, pessoal das pessoas. É muita cobrança, né? sim. Mas tem mais perguntas. Hoje, qual foi o momento inesquecível na sua carreira de bailarina? A Ai, Vanessa está perguntando. ai, um momento inesquecível. É difícil, acho que falar um momento inesquecível. Ah, por exemplo, esse fato, essa apresentação em Atenas, né, na Acrópole, foi um momento memorável, né, sem dúvida alguma. O fato também de eu ter dançado até o trecho lá do solo que você mesmo postou no Stories, que foi eu representava o elemento água, né? Eu dançava tinha água, eu estava subi num elevadorzinho, numa bacia, não sei como falar, com água. Os ensaios, isso foi um momento muito especial, que eu estava sozinha no palco, né? Foi até um pouco assustador, porque era tudo escuro. Eu subi, imagina, até que os meus olhos se acostumassem, né? Eu subi no escuro e aí vem um spotlight em cima de mim. Então, até que o meu olho se adaptasse, eu vi um pouco estrela, né? E nisso a música começa, né? Mas eu assistindo hoje, eu penso, nossa, eu fiz um bom trabalho, porque não dá nem para perceber que eu estava tensa, né? Porque eram movimentos diferentes, né? Foram muitos ensaios. Isso foi um momento mágico. Ter dançado Sacre, porque já Stravinsky, a música já é apaixonante, né? Nós dançamos a versão do Renato Zanella. Também foi um momento muito especial. Alguns papéis, né? Pas d'Action, de La Bayadère também, adorava. Os balés do Hans, Black Cake, Who Cares, enfim. É difícil, acho que, nomear. Ai, Vanessa. Vanessa também dançou comigo. Hoje em dia também tem uma escola de dança de salão, que eu sempre falo que eu vou fazer aulas. Até hoje eu não fui por falta de tempo, mas eu prometo que ainda vou fazer. Ela faz um trabalho muito bonito também, muito bacana. Muito amiga também. Nossa, olha, eu fiquei muito feliz de ter falado com muitas pessoas que conhecem a minha trajetória, que dançavam comigo, outras que não eram da área da dança, né, mas que participaram da minha ida para Viena.
Eu tive professoras até da minha escola que falaram comigo, olha, André, foi muito legal mesmo. Eu fiquei super feliz. Estou adorando esse live. E eu também, eu tô aqui procurando as perguntas. Tem um monte de gente escrevendo, várias pessoas. Carolzinha, meu balé de repertório preferido, La Bayadère. La Bayadère é lindo. Só que La Bayadère e o medo, né, da rampa. Aquela rampa, aquela é sofrida. Tem que fazer não sei quantos mil panchês descendo a rampa. Aquilo ali também, nossa, momentos de tensão também. Faz parte. O César falou de Hanzomana, queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência também em dançar os balés, que é algo que você já mencionou na conversa, mas eu queria falar que você falasse da experiência em si. Da experiência. A De experiência. dançar, da movimentação, da diferença de sair das pontas ou dançar nas pontas, enfim, eu queria que você contasse um pouco disso. Como eu falei, né? Eu sou grata de ter tido a oportunidade de fazer, digamos assim, de ir rodando, né? Eu dancei um pouco de cada estilo. Por exemplo, quando eu dancei Petit Mort, era descalço, né? Então, para você se adaptar ao movimento, você já não deslizava, né? Com tanta facilidade, com a mesma facilidade de estar com uma sapatilha de meia ponta ou uma meia, né? Então, assim, tudo sempre era muito bem trabalhado, né? Eram ensaios contínuos para se adaptar. E esse balé também é outro que me marcou muito, Petit Mort, que era com o Killian. Ele ensaiou, veio um ensaiador, depois ele veio pessoalmente, né, para a Premiere e para os últimos ensaios. Ele trouxe inclusive a mãe dele, que já tinha 80 e poucos anos, uma gracinha. É uma pessoa também, sabe, muito dada. Tem mais isso, né? Você acaba virando muitas vezes amigo, né, das pessoas, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Renato Zanella, que foi meu diretor em Viena. Eu acompanho até hoje. E outras pessoas também que ainda estão dançando. Isso é muito bacana. Às vezes a gente chega à conclusão que o mundo da dança é pequeno, né? Porque você acaba falando, tal pessoa conhece outras pessoas. Eu também queria mencionar que existem muitos brasileiros lá fora, que às vezes a gente nem Sim. sabe. Em Amsterdã mesmo, tem o Bruno, o Jonatas, que dançou comigo em Amsterdã, Daniela Cardim, que hoje em dia está fazendo coreografia em Londres. Ela vai fazer, inclusive, agora para o Birmingham Ballet, porque está sob a direção do Carlos Acosta. Então, existem vários talentos que as pessoas não sabem, não O fazem Daniel, ideia, inclusive, né? fez uma coreografia aqui para São Paulo Companhia de Dança. Quem? Que eu acho muito legal essa coisa da gente valorizar o nosso bailarino, né? Sim. Porque tem tanta gente talentosa que, infelizmente, a gente precisa sair do nosso próprio país para trabalhar em outro país, né? Um país gigantesco como é o Brasil, com teatros maravilhosos. Eu acho que a gente poderia ter essa oportunidade aqui, né? Sim. Enfim, a Mari perguntou como foi para você essa transição de ser bailarina e virar estudante de direito. Bom, ainda bem que entre essa transição eu tive o período que eu fiquei em Zurique, que eu meio que já fui a transição já foi ocorrendo a partir de lá, né? Aí eu virei mãe, então foram esse início, né? Foi muito da maternidade, foi muito dedicado à minha filha. Depois, quando eu vim para o Brasil, eu acabei passando por uma situação pessoal. Eu tive um divórcio, então, mais uma vez, eu fiquei ainda mais. Eu fiquei 2 anos aqui no Brasil focada na cabecinha da minha filha. Né? E aí, depois, teve um momento que chegou para mim, eu pensei, agora eu preciso voltar a pensar em mim, Giovana. O que que eu, Giovana, quero da vida? Foi aí que eu decidi, inclusive, estudar direito, né? Me dedicar aos estudos. Então, as coisas foram acontecendo pouco a pouco, mas eu confesso, não foi fácil parar de dançar. Por mais que eu já tinha pensado, maturado a ideia, não é uma decisão fácil. Como eu falei, até hoje eu choro quando eu vou assistir apresentações, eu evito assistir, né? E essa oportunidade de estar fazendo live, de eu ter que resgatar os meus DVDs, né? Que o André ficava, Gi, você não tem nada. Eu falei, André, eu tenho DVD, mas eu não tenho nem leitor. Eu tive que pedir emprestado o computador da minha mãe para conseguir assistir, mas deu tudo certo no final. E eu não tinha assistido, porque é doloroso. Então, hoje, passados 10 anos, eu finalmente eu consegui
né, me ver dançando. E fiquei, inclusive, muito feliz com o resultado daquilo que eu vi. Porque na época é aquilo, nossa, podia ter sido melhor, mas eu confesso que eu fiquei satisfeita, sabe? Valeu a pena, eu tive uma carreira linda, eu acho que isso tem que ser lembrado, né? Muitas vezes a gente esquece e, e adorei ter assistido novamente aos vídeos. Vou converter todos eles agora, para não perdê-los. Tá vendo? Isso, na verdade, faz bem pra gente, né? Relembrar, colocar tudo aquilo que a gente fez voltar à tona, né? Isso é muito, muito bom e massageia o nosso ego. Sim, eu Hoje, vi uma perguntinha, ó, se eu nunca pensei em dar pensei em aula. dar aula. Então, engraçado, não. Assim, já me perguntaram, por que que você não dá aula? E em Zurique eu quase tive a oportunidade de fazer isso, mas eu acabei, depois eu engravidei, enfim, desisti. Eu nunca pensei. Eu acho que, bom, primeiro que eu acho que tem que ter talento para dar aula, né? Por exemplo, para ser coreógrafa, eu nunca seria uma coreógrafa, não é para mim. E dar aula, eu não sei se eu teria muita paciência, eu confesso. Eu acho que ia ser uma professora muito brava, talvez. Eu gosto de fazer aula, eu quero voltar a fazer aula, inclusive tenho muita vontade de estar no palco, nem que seja para fazer um papel secundário de interpretação, porque o André já me prometeu o lugar na próxima produção, é promessa. Ó, todos estão de prova aqui, mas acho que dar aula, não. Como eu não dei até hoje, eu acho que muito provavelmente não, infelizmente. Hoje, te perguntaram se você, na sua carreira, teve algum papel que você gostaria de ter feito e você não fez. Olha, digamos assim, tem papéis principais, né? Como a própria Fernanda falou, Julieta, de Romeu e Julieta. Eu acho que seria algo que eu teria vontade. Eu cheguei a dançar o padedê de Romeu e Julieta aqui no Brasil. Matei a minha vontade. Mas lá fora, não. Né? Porque a música, enfim. Sempre tem, né? Algumas coisas. Mas eu não posso reclamar. Assim, eu tive grandes oportunidades. Nesse sentido, acho que eu não tenho. E outro, você dançar um papel principal numa companhia grande tem toda a pressão também. Tem que Sim, pensar por esse lado, né? Não, eu acho que eu estou satisfeita com o que me foi dado, presenteado. eu vou então te fazer um desafio. Você vai ter que dar uma aula lá para os meus alunos na escola. Ai, meu Deus. Só se for via Zoom. Porque é incrível tudo isso que a gente Ô, tem, essa Bruninho, bagagem que ó, o você Bruno tem. falando. O Bruno Né? tem, ó, eu mencionei, ó, o Bruno tá aqui, ó, tá nos assistindo. Uhum. Maravilhoso, tá lá no REST, já tinha falado. Ele, inclusive, faz coreografias, mais um desses, né, que muitas pessoas não sabem, não conhecem. Ele eu conheci lá, não foi, Gil? Bruno? Bruno, acho que sim. Bruno, você conheceu o André? Acho que ele tava, assim, na produção de Don Quixote. Eu acho que Tava, sim. Você me sim. apresentou. Tem duas filhinhas lindas, holandesas, uma graça. Se alguém tiver mais pergunta, que as perguntas foram passando. Sim, é muita coisa. Não, uma loucura. Enquanto isso, eu te pergunto, e agora, você estudando, sua filha, como que fica tudo isso, Gi? Você diz agora nos momentos de pandemia? Não, na verdade, não agora na pandemia, mas assim, a sua rotina hoje em dia. Não, Porque eu eu sei que você só. se dedica muito aos estudos. Sim, não, na verdade, já a decisão de ter entrado na faculdade, eu tive que primeiro falar com os meus pais se eles teriam como me ajudar no sentido de ficar com a minha filha, né? Eu estudo à noite, então, se não fossem os meus pais, a minha mãe, especialmente, que é quem fica com a minha filha, eu não teria condição de fazer tudo que eu faço hoje. Eu não daria conta, né? Eu abraço muitas frentes, né? Sim. Então, eu não paro, eu sou muito ativa, mas não fosse pela minha mãe, eu não teria como fazer tudo isso. E minha filha me cobra, né? Óbvio, porque você só fica estudando, né? Não é fácil.
Inclusive, quando a Fernanda comentou que ela leva o filhinho quando ela tinha turnê, meu Deus, eu acho que eu ficaria estressadíssima. A minha Eu filha não ia dormir, imagino. porque eu ia ficar tão estressada que a criança já não ia dormir de início, né? Eu não sei como ela consegue dançar e a criança tá lá no camarim dormindo. Não, para mim é impensável. Assim, eu admiro, eu tiro o chapéu, porque eu acho que eu não conseguiria, Hoje, sinceramente, conciliar. hoje a Letícia está perguntando se você tem alguma dica para dar para quem quer seguir carreira. Então, uma dica que eu gostaria de dar rapidamente: quem quer seguir carreira lá fora, uma decisão que tem que ser feita é a seguinte: se você partir para uma companhia grande, tem os prós e os cons, né? No caso, aquela questão é mais difícil de você ascender na companhia. Você escolhendo companhias menores, você tem mais chance de chegar a dançar primeiros papéis, mesmo porque quem sai do Sim. Brasil normalmente sai sendo destaque da escola na qual dança, né? Então você vai para fora com essa expectativa de chegar em determinado lugar e nem sempre é assim, né? Assim, às vezes as pessoas se frustram. Então, uma dica que não tem manual, né? Ninguém fala isso pra gente, mas porque não tem o certo ou o errado, né? Não existe manual para isso, mas ficar atento nesse sentido, né? Se você quer dançar, ter mais destaque, talvez uma companhia menor você tenha melhores e maiores chances, né? Hoje, eu vou agradecer primeiro a você por ter aceitado o convite de contar um pouco da sua história. Hoje tem um agradecimento especial aos nossos amigos de Viena que estão aqui com a gente Sim. na live, que óbvio que a gente passou muito tempo junto, muitas histórias a gente tem para contar. Óbvio que em uma hora só não tem Não dá. como. A gente poderia ficar aqui dias e dias. Eu gostaria de agradecer o Vinícius, ao Leandro e ao Giovanni, que estão aqui ajudando nessa produção toda, porque você sabe, né? Sou virginiano, né? Então tem que ser tudo perfeito. E, e ao Caio também, que me aguenta, que me suporta, que faz comida pra gente antes das nossas lives. Enfim, foi incrível você estar aqui com a gente. Foi muito, muito, muito bom. Super obrigado a todos que estão assistindo. Nosso muito obrigado. Conheça um pouquinho mais dos nossos brasileiros que dançaram ou que estão dançando fora do nosso país. Isso vai fazer com que a nossa cultura se fortaleça cada vez mais. Eu quero mandar um beijo também para a Carol, que está assistindo lá da França, que semana que vem a gente vai conversar com ela. Então, gente, muito obrigado e muito obrigado. Obrigada E também. Também te agradeço e agradeço a todos que participaram da live. Eu vi vários rostos conhecidos, amei, fico muito grata mesmo, de coração. super obrigado, Gi. A gente tem que terminar e a gente continua se falando e a nossa amizade vai ser sempre linda. Te amo. Sim, coraçãozinho. Um beijo. Beijo, Gi. Até. Um beijo, André.